Olá, turma, sejam bem-vindos para a nossa aula sobre as teorias da administração. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem clássica da administração, com a administração científica e a teoria clássica. Como nós vimos na aula anterior, no início do século XX, as organizações passavam por sérios problemas, né? O modelo que se tinha, as ferramentas, os processos, os estudos eram incipientes, né? Porque não tinha ainda a administração como ciência. Então, tinha-se pouca informação, né, sobre métodos e meios e processos para, né, conseguir se administrar organizações cada vez maiores e mais complexas. Os modelos que tinham de sucesso na época, nós vimos, era a organização militar com sua estrutura hierárquica, a questão de tática, planejamento, operações, princípio da ordem, né, princípio da disciplina. A Igreja Católica também, com algumas contribuições com a questão da hierarquia, a questão de assessorias. Então, a questão mesmo, né, de como administrar, gerenciar. Então, eram poucas as instituições que, né, de sucesso no seu modelo gerencial, né, administrativo, por exemplo. A administração ainda não era uma ciência, né, como nós vimos, até o início do século XX, a administração era considerada uma arte ou um dom, né? Então, a arte de administrar. Então, no início do século XX, devido a alguns problemas que as organizações, as indústrias, né, as fábricas da época passavam, como a questão do desperdício, a questão da queda da produtividade, da queda do lucro, a insatisfação dos trabalhadores, dos operários, a vadiagem dos operários, como se dizia na época, né? Então, algumas situações estavam, né, trazendo sérios problemas para as organizações, e isso precisava, né, com certeza, de estudos, né, de outros meios, processos, procedimentos, métodos, né, para conseguir resolver esses problemas. Que o que se tinha, então, né, na parte da administração, na parte do gerenciamento e em outras situações não estavam atendendo às necessidades. Então, no início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, dois engenheiros, nos Estados Unidos, Frederick Winslow Taylor, um engenheiro mecânico, e na Europa, Henry Fayol, um engenheiro de Minas, começaram os primeiros estudos, né, científicos da administração. Então, foi bem interessante, eles conviveram mais ou menos na mesma época, não tinham contato entre si, mas foram pioneiros, né, são os clássicos da administração. Seus estudos são extremamente importantes até hoje, sempre serão, né? Revolucionou, assim como a Revolução Industrial foi para o mundo, né? Os estudos da administração científica também revolucionaram o ambiente das organizações. Foi uma revolução também, tá? Então, vamos entender um pouquinho como se deu, e hoje nós vamos falar principalmente da administração científica com Taylor. Então, a abordagem clássica, ou escola clássica, ou teoria clássica da administração, ela é formada pela administração científica com Taylor, que ele tentou resolver os problemas que tinham na época, como a gente acabou de citar, enfatizando a tarefa do operário, né? Então, ele fez um trabalho de baixo para cima. Então, ele começou seu estudo a partir mesmo da questão da produção. E Henry Fayol, na Europa, né? O nome do trabalho dele é Teoria Clássica, né? Ele começou já o trabalho um pouco diferente. A ênfase dele foi na estrutura. Os dois buscaram o quê? Resolver os problemas que tinham na época, buscar eficiência, porém Taylor, através da tarefa do operário, Fayol, da estrutura organizacional, com a questão das áreas, departamentos, setores, como nós chamamos hoje, da questão gerencial. Então, gente, as teorias da administração são extremamente importantes, são várias teorias, tá? No curso superior, ela é dividida em Teoria Geral da Administração, 1 e 2, porém, no curso técnico, que é o curso de vocês, a disciplina é Fundamentos da Administração, onde, como eu já expliquei para vocês, é a base, né, da administração, e as teorias que vocês vão estudar são as teorias muito importantes, com certeza, para o curso, não todas, algumas nós vamos só falar, né, mas algumas tradicionais e outras contemporâneas nós vamos estudar de forma mais profunda, tá bom? Então, a abordagem clássica, o nome já diz, clássico é tudo que é novo, que serve de exemplo, né, é o clássico, né, depois dessa abordagem, assim como tem o clássico do cinema, clássico da moda, não é isso? São pessoas que foram referências e continuam sendo. E na administração também nós temos os nossos clássicos. Nós vamos explicar nesse vídeo de uma forma breve, né, para que o vídeo não saia longo, como se deu a
administração científica de Taylor, tá? Então, gente, Taylor, na realidade, ele desenvolveu os princípios da administração científica sempre buscando evitar o desperdício de trabalho, né? Então, ele fez vários estudos, os estudos de Taylor são divididos na parte 1 e na parte 2, porém nós vamos falar, né, de uma forma completa aqui, e no material vocês têm já bem dividido, né, eu elaborei slide específico, né, de grandes nomes da administração, já está para vocês no SIGA e no grupo, o slide sobre Taylor, tá? Então, além do material, vocês também vão ter outro material específico sobre cada teórico da administração, as principais figuras da administração. Deixando bem claro que a abordagem clássica tiveram várias outras pessoas que na mesma época começaram estudos, vários seguidores de Taylor e de Fayol, tá? Porém, os clássicos mesmo, os principais nomes, tá? São Taylor e Henry Fayol, ok? Também tem Ford, nós vamos falar um pouco sobre ele, e outros como o casal Gilbert, mas né, a gente vai focar mais nos clássicos. Então, vamos falar sobre o estudo de Taylor, que é chamado Organização Racional do Trabalho, ORT. Então, como a gente viu, Taylor procurou fazer o seu trabalho de baixo para cima através da tarefa do operário, e assim ele conseguiu resolver todos os problemas, tá, da organização, tá? Então, como eu falei, ele buscou principalmente evitar a questão do desperdício, né? Eram muitos os problemas, né? A queda da produtividade, do lucro, desperdício, insatisfação dos operários, a questão da vadiagem, como se dizia na época dos operários, segundo os patrões, né? Como se falava na época, né? Então, ele fez um trabalho, né, para que tudo isso fosse resolvido e ele conseguiu, tá? Taylor acreditava que a verdadeira administração científica, né, também se daria na mente das pessoas a partir do momento que elas começassem a entender que aquilo era importante para a organização e que se sentissem vontade também, né, vontade própria, né? Dessa forma, tanto os empregadores como os empregados, né, agiriam do mesmo modo, porque eles sabiam que a partir do momento que fosse feito, né, todo esse estudo dele fosse aplicado, fosse colocado em prática, iria melhorar para todo mundo, né? Então, vamos lá. Como se deu a ORT, tá bom? A ORT, Organização Racional do Trabalho, engloba os dois períodos de Taylor, tá? Ele tentou o quê? Substituir os métodos empíricos por métodos científicos, ou seja, ele deixou o experimentalismo de lado, né, e partiu para a questão científica por métodos que reconhecidamente resolvessem esses problemas. Então, a ORT são estudos metódicos, demorados, né? Na realidade, é um trabalho de mais de 10 anos, tá bom? Que realmente comprovou que tudo que foi ali estudado, analisado, experimentado, deu certo, e as organizações, tanto na Europa como nos Estados Unidos, utilizaram esses estudos de Taylor, tá? E tiveram grande sucesso, resolveram todos os problemas da época, tiveram críticas, nós vamos entender, porém é um estudo que revolucionou, e hoje os teóricos modernos da administração, os teóricos contemporâneos da administração, reafirmam os postulados de Taylor, assim como de Fayol, né, como muito importante para as organizações, e a gente vai perceber que, né, a ORT é um estudo bem completo. Então, gente, como a gente viu, os problemas eram vários, como eu citei agora. Então, o que Taylor fez, né? Ele, a partir também do trabalho do casal Gilbert, né, que contribuiu muito com a administração, ele começou a observar também o estudo dos tempos e movimentos. Ele começou o seu trabalho a partir daí. Já tinha alguns trabalhos, alguns estudos, né, de Gilbert e sua esposa, né, falando sobre essa questão do tempo e movimento, e Taylor observou através do seu trabalho na fábrica, né, só voltando um pouquinho. O trabalho de Taylor, o estudo de Taylor foi na fábrica que ele trabalhava, tá? Tem a biografia de Taylor no material de vocês, era um engenheiro mecânico, né, trabalhou em uma indústria de aço, ele entrou, né, como auxiliar, né, e cresceu e subiu até ser engenheiro, né? Então vocês têm tudo isso na biografia de Taylor. Então ele foi chamado pelos donos da fábrica para fazer esse trabalho. Ele tinha como equipamento de trabalho somente uma cadeira, mesa, cronômetro, papel e caneta. Então ele começou a observar desde o momento que o operário entrava, né, até guardar seu material, depois pegar o material de trabalho e começar a trabalhar. Então isso aí é chamado de estudo dos tempos e movimentos, e ele observou através dessa análise, que ele anotava tudo, todos os movimentos e o tempo que se fazia, que o operário ele fazia muito movimento, né? E isso trazia já um cansaço. Então,
levava a uma fadiga, que é chamado o estudo da fadiga humana. Então, ele já foi detectando esses fatos a partir da observação dele, tá? Então, qual a primeira, né, coisa que Taylor fez? Ele, depois que ele fez esse estudo dos tempos e movimentos, observou a questão da fadiga humana, ele dividiu o trabalho, especializou o operário, porque ele percebeu que a questão do desperdício, né, também se dava, porque o operário fazia sozinho, vamos dizer que a montagem de uma cadeira ou de uma mesa. Então, a partir desse momento, Taylor o quê? Dividiu o trabalho. Cada operário tinha uma função. Ele dividiu o trabalho e especializou o operário. Então, antes, uma cadeira que era montada por um só, passou a ser, né, montada por vários outros, porque ele dividiu. Quem montava o assento foi treinado, especializado para colocar o assento da cadeira. Quem fazia o braço da cadeira, né, foi treinado, foi especializado para fazer aquilo. Então, ele dividiu o trabalho e especializou o operário, tá? Quem pregava o parafuso, né, só fazia aquilo também, apertava o parafuso, tá bom? Então, olha só, ele já começou a fazer, né, uma grande mudança no ambiente de trabalho. Isso aí, além de eliminar desperdício, trazer mais qualidade, também diminuía o excesso de tempo e movimento, né, e diminuía com certeza a questão da fadiga humana, tá? Então, a partir do momento que Taylor dividiu e especializou o operário, o que ele fez? Ele fez o desenho de cargos e tarefas, ou seja, para cada cargo, as atribuições, as tarefas daquele cargo. Então, quem apertava o cargo? Apertador de parafuso, só um exemplo, tá? As atribuições ou funções daquela pessoa, tá? Cargo, montador do braço da cadeira. Então, as funções e atribuições daquele cargo. É só um exemplo simples, tá? Então, a partir daí também, o que Taylor observou? Que aquela insatisfação dos operários, né? Vamos dizer que demorar a fazer as coisas, o trabalho, e que os patrões diziam que era vadiagem dos operários, se dava também pela questão econômica, porque todos eles, por mais que, um exemplo, montassem, você montasse 1000 cadeiras e o outro montasse 500, iam ganhar a mesma coisa. Então, Taylor percebeu que isso trazia insatisfação e que os operários acabavam realmente, vamos dizer que, levando um bom tempo, né, e isso começou a ser visto de uma forma negativa, né, e trazia desmotivação e insatisfação. Então, o que ele fez, né? Ele lançou o incentivo salarial e prêmio de produção, ou seja, todos ganhavam um determinado salário, tinham que montar até determinada quantidade de cadeiras, que é o nosso exemplo, e a partir de cada peça a mais produzida, ele ganhava por aquela peça a mais produzida. Então, isso trouxe, claro, para os trabalhadores um incentivo muito grande. Os operários americanos começaram a trabalhar muito, ganhar melhor, né? O padrão de vida elevou muito, apesar de que tem críticas e tal, mas o padrão de vida elevou muito. Até hoje nós sabemos que nos Estados Unidos os trabalhos eles são bem valorizados, qualquer trabalho é bem valorizado, né? Então, nessa época, Taylor já fez isso e isso melhorou muito. A produtividade aumentou, a questão a própria satisfação né, melhorou, e também a questão da vadiagem, como falava, né, também foi eliminada, né? Porque aí, né, os operários eles trabalhavam, né, porque eles ganhavam também em cima disso. Mesmo com as críticas, né, isso aí foi muito importante para as organizações. E a partir do momento que Taylor lançou incentivo salarial e prêmio por produção e perceberam que o trabalhador, o operário começou a trabalhar muito, veio um conceito negativo sobre o ser humano no ambiente de trabalho, tá? O conceito de homo econômicos. Por quê? Porque, olha, começaram a falar, ó, tá vendo? As pessoas só trabalham por dinheiro. Eles só são motivados pelas questões econômicas. As pessoas são preguiçosas, indolentes, não gostam de trabalhar, devem ser motivadas, devem ser dirigidas, porque elas só são motivadas pela questão econômica. Então, foi um conceito muito negativo. Isso só mudou com a abordagem humanística um pouco mais na frente, tá? Então, Taylor também observou o seguinte, que as condições de trabalho, elas interferiam, claro, na questão da produtividade, na questão também do bem-estar do trabalhador, e ele melhorou as condições de trabalho, a questão ambiental, a questão da ventilação, dos ruídos, então ele trouxe mais bem-estar e conforto para o trabalhador, tá? No ambiente de trabalho, tá? Ele também observou que máquinas, equipamentos, né, ferramentas não tinham padrão. Isso também, né, não trazia um padrão para as tarefas. Então, ele padronizou,
tá? As máquinas e equipamentos. E lançou a supervisão funcional. A supervisão funcional é o seguinte, a partir do momento que ele dividiu o trabalho e especializou o operário, para cada tipo de tarefa, né, tinha um supervisor. Né? Então, a supervisão funcional, porque Taylor dizia o seguinte, quando o trabalhador chega na empresa, ele não tem que ir planejar o seu trabalho para ir começar a trabalhar. Isso leva muito tempo, além também do excesso de movimento, da fadiga. Então, ele dizia que quando o operário chegasse, já tinha que encontrar tudo pronto somente para começar a trabalhar, que essa parte de planejamento, outras coisas eram para gerências e tal. Então, a gente percebe o seguinte, gente, mesmo com as críticas que foram muitas, Taylor, com esse estudo dele, revolucionou, tá, o ambiente de trabalho no início do século XX nas organizações. Tá? Ele lançou livros, tá? Vocês têm esse material, ele lançou 2 livros. Né? Os estudos dele foram considerados os mais importantes, né, para a administração. No túmulo dele está lá escrito pai da administração científica, em Filadélfia, nos Estados Unidos. Tá? Leiam o material que tem na apostila. Leiam o material também, os slides que eu fiz para vocês, tá bom? É bem interessante a história de Taylor, lá vocês têm a biografia de Taylor, tá? E, com certeza, né, sem dúvida nenhuma, ele revolucionou o ambiente de trabalho, teve vários seguidores, onde um dos mais importantes foi Henry Ford. Henry Ford, né, você já lembra o quê? Da marca de carro, Ford, né? Henry Ford, ele, no início do século XX, ele viveu na época de Taylor, ele tinha um sonho de fabricar carros para que as pessoas tivessem acesso, porque até o início do século XX, carros só tinha acesso milionários ou muito ricos, né? Era um produto feito à mão, artesanal, né? Vamos dizer assim, né? E era muito caro, e ele, né, tinha esse sonho, e aproveitou o estudo de Taylor, né, os métodos científicos de Taylor, criou a sua primeira fábrica, não deu muito certo, mas ele não desistiu até dar certo. E ele, além de utilizar os estudos científicos de Taylor, tá, ele também deu uma melhorada, uma adequada para a indústria dos automóveis. Henry Ford também contribuiu com outras coisas, como a questão do salário mínimo. Ele implementou o salário mínimo, coisa que na época não era uma coisa normal, não existia. Também o turno, né, de 8 horas, porque no início do século XX não tinha um horário definido de trabalho, se trabalhava até 12, 14 horas. Então ele instituiu o turno de 8 horas, entre outras coisas, como a divisão, a participação dos trabalhadores, né, no lucro da empresa, entre outros, gente. Então, olha só, tem muita coisa importante, a gente não tem como se alongar aqui para o vídeo não ficar muito, né, extenso, mas vocês têm o material e na hora da aula a gente conversa mais sobre isso. Um abraço e até a próxima aula.